né? Ele tava com um regime de trabalho... É aqui ou é aí essa ambulância? Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, o @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 23 de abril de 2022 até o dia 29 de abril de 2022. Nessa semana, Thiago Leifert vai narrar os jogos da Copa do Mundo em transmissões exclusivas no Sport TV e no Globoplay. Lightyear terá Marcos Mion como voz brasileira de Buzz. Leonardo DiCaprio pede para jovens brasileiros tirarem o título de eleitor. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho. Uma semana aí com correrias e poucos eventos. Poucas coisas acontecendo, a semana passando super rápida, poucas novidades no geral, mas é só que as coisas aconteceram sempre no ritmo de sempre, sem dar muito espaço para novidades. Então imagino que a gente vai falar um tanto rápido aqui, mas antes de tudo a gente precisa cumprir os devidos rituais aqui, né? Muito bem, cara. Aconteceram várias Várias pequenas coisinhas, né? Várias pequenas coisinhas que esperamos dar 30 minutos aí. Ah, vai dar menos, como vai dar de menos. praxe. Então, como de praxe, vamos lá. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, vamos lá. Cara, minha semana é curtíssima. Talvez eu consiga falar em menos de 2 minutos. Então, tenho meu básico de sempre, né? Que eu mantenho aqui no apartamento preparando aulas, corrigindo coisas e afins, né? Minha meditação, eu fiz nada essa semana. Exercícios físicos foram bons. Isso sim, eu consegui manter a regularidade todos os dias. Eu comprei um perfume depois de um bom tempo, né? Que agora o meu tá bem no finzinho. Eu acabei comprando um novo. Pelo que eu acompanhei, está para chegar talvez amanhã cedo. Deva entregar aqui em Beltrão. Então, expectativas. E aí, cara, o meu último evento já, né? Minha semana foi super normal, super nada demais. O evento que vai partir minha reflexão é que mudaram alguns orientandos meus, né? Eu não lembro se cheguei a comentar que teve uma adequação, né, das disciplinas que eu tô ministrando esse semestre. E a professora que ia dar uma disciplina, ela tá fazendo um pós-doutorado em Portugal, ela pediu uma prorrogação e ela vai chegar só no começo do próximo ano letivo. E aí eu precisava de alguém para ministrar essa disciplina. Eu tinha ministrado ela no ano anterior. E aí falaram, você não pode pegar ela de novo? Só que daí, como você tá com, né, a sua carga horária já completa, a gente vai ter que redirecionar alguns orientandos teus, né, pra daí fechar tudo certinho. Não, beleza. E aí fizeram uma nova redistribuição e eu vou falar sobre essa redistribuição na minha reflexão daqui a pouquinho, depois de você falar sobre a tua semana. Muito bem, cara. A minha semana, ela começa cronologicamente no final de semana, em que eu basicamente passei o final de semana inteiro no hospital. Não aconteceu nada de muito grandioso ou diferente do que vinha acontecendo nas semanas anteriores, né? Do internamento do Pedro e meu acompanhamento, meu, da Bela e da mãe da Bela. Essa semana, aí na segunda, eu tive uma notícia que inclusive vai ser a minha reflexão, mas eu vou narrar sobre ela mais especificamente quando chegar o meu momento de reflexão, para explicar bem certinho o que aconteceu. E também, nessa semana, o Pedro ganhou alta. Então, na quarta-feira, ele foi mandado de volta para casa. Então, deu uma boa aliviada aí. Ele teve um probleminha, digamos assim, que ele arrancou o acesso central que estava conectado ao jugular dele. E como ele é muito pequeno e não gosta de ser segurado, né, por conta do diagnóstico de autista, a gente não conseguiu pegar nenhum outro acesso nele. Então, o médico olhou, viu que ele estava bem e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele 24 horas sem o antibiótico e sem o soro. Se ele melhorar, ou se ele continuar mantendo esse quadro estável, se ele não tiver febre, aí a gente vê de dar alta para ele começar a voltar ao normal, porque a gente supõe, né, que o derrame que ele tem ainda no pulmão esquerdo dele seja reabsorvido pelo próprio organismo, né? Então não vai precisar do auxílio do antibiótico. Mas caso ele volte, então, né, ele não teve febre nesse período, foi mandado de volta para casa na quinta-feira, e aí caso ele volte a apresentar qualquer tipo de sintoma, de respirar um pouco ruim, não conseguir dormir, chorar, não comer, né, eles já deram uma gigantesca carta com todos os procedimentos, tudo que aconteceu, todos os medicamentos que ele tomou, para que caso ele precise ser internado novamente, já tenha todo esse histórico garantido aí para agilizar o processo e saber que ele tá com esse derrame pleural no seu pulmãozinho. Essa semana teve aniversário do meu irmão, que vai ser comemorado no domingo, então o relato sobre isso vai ficar para a próxima semana. Essa semana eu tive mais o restante das minhas provas. Eu não consegui estudar direito para elas, mas ainda assim eu provavelmente gabaritei 2, com certeza.
Provavelmente não, provavelmente com certeza. Na verdade, assim, as duas eu acho que eu tenho boas probabilidades de gabaritar, porque essas duas elas têm perguntas abertas. Então, né, vai que a professora acha que tem alguma coisa errada ou quer tirar alguns décimos da minha nota por ter usado algum termo, alguma coisa errada, né? Mas imagino que foram duas provas gabaritadas. Também assisti os jogos da Champions League na semana, estamos na fase de semifinais, e aí eu consegui assistir um jogaço, porque eu não consegui estudar no hospital, né? Então, quando eu tava lá com o Pedro não parava quieto, aí eu liguei o jogo e fiquei junto com ele, brincando, distraindo, e fui meio que assistindo o jogo, entre aspas, ali, do jeito que dava. E foram jogaços, assim, foram jogos bem incríveis, eu fiquei bem animado. Inclusive, hoje, eu acabei, né, eu tô sempre monitorando vários itens de meu desejo, né, em sites como Promobit, pelando, e hoje eu recebi a notificação de que uma camiseta do Liverpool, né, que é um dos semifinalistas, que ganhou o primeiro jogo por 2-0, estava na promoção, e eu falei assim, vou comprar, né, mereço. Então resolvi me mimar e comprar uma camiseta do Liverpool. E basicamente é isso. A minha semana se encerra nesse dia. Talvez assim, algo que seja bom ser relatado é sobre o meu cansaço. Que eu acho que quando o Pedro voltou pra casa, assim, meio que eu comecei a sentir todo o peso dessa corrida maluca de rotina de hospital, trabalho, faculdade, prova, revisão, trabalho, né? Porque tudo ficou meio acumulado aí para essas últimas semanas. Então, eu acabei não tomando a minha injeção de testosterona, então tô com os hormônios provavelmente bem baixos, porque eu tô cansado o tempo inteiro. Tô meio que com sintomas gripais, assim, né? Então, tipo, nariz escorrendo, cansaço, né? Dor no corpo. Até tive uma dor de cabeça ontem. Então, eu acho que eu tô sentindo um pouco do peso sobre isso. Mas isso não é minha reflexão. Tanto não é minha reflexão, porque eu não estaria narrando nessa ordem. Porque bem sabe você, ouvinte nosso, assíduo, que a primeira reflexão do programa sempre é do Gabriel Sboli. Que é pra quem eu vou passar a bola agora, pra que, por favor, nos dê a honra da sua reflexão. Muito obrigado. Obrigado por cumprir os protocolos aqui ritualísticos do Mais Uma Semana. Então, já diria você, aqui não é bagunça. Exato. Muito obrigado por manter aqui a seriedade do programa, que a gente preza muito por coisas sempre muito bem executadas, né? Pelo esmero que a gente cuida aqui do nosso programa. Então falando da minha reflexão, né, como eu já tinha adiantado, ela vem dessa redistribuição dos meus orientandos. Porque, né, eu tinha comentado que a minha carga horária ela já estava completa. Com a vinda dessa disciplina adicional, eu precisaria, então, né, abrir mão de alguns orientandos, porque senão não ia fechar, né, dentro do limite ali. E aí, beleza. Claro que, de certa forma, né, em termos de trabalho, para mim é melhor ter menos orientandos, né? Porque você tem menos trabalhos para ficar acompanhando, você tem, né, menos coisas ali para estar atento, né, a vários andamentos diferentes. Por um lado é bom, né? Você ter menos trabalho com relação a isso. Por outro lado, acabou que, assim, no somatório, assim, dessa reorganização, acabou saindo, sei lá, trabalhos de pessoas que já estavam mega adiantados. Então, tava, sei lá, quase acabando o trabalho, e aí, mas esse trabalho tava quase acabando, e né, eu acabei, alguns desses trabalhos, né, foram para outros professores, alguns continuaram que já estavam, né, adiantados, outros estavam mais intermediários ali, e assim, no primeiro momento eu fiquei um tanto frustrado por terem, sei lá, tirado o trabalho já estavam praticamente prontos, que seria, obviamente, menos trabalho para mim, né, de acompanhamento, mas eu, né, depois parando para refletir a respeito e aí trazendo aqui, né, para registrar no programa, eu acabei pensando melhor sobre isso e, na real, eu acho que acabou sendo uma coisa boa, né, claro que não olhando só pro meu interesse, mas acabar olhando pro interesse do professor que vai receber, que acabou recebendo esses orientandos, porque o cara é bem gente boa, né? A gente entrou juntos, né, no PSS, que ele também é temporário. Pelo que eu vi, acho que todos os meus orientandos que precisariam, né, ir para outro professor acabaram indo para ele, se eu não tô enganado. E o cara é mega gente boa e tal, e sim, de certa forma, por mais que, sei lá, pra mim, né, olhando que seria mais cômodo, né, eu me manter com todos os trabalhos mais adiantados, pra ele vai ser bom isso, né, porque vai aumentar a carga de trabalho dele, né, ele tava com um regime de trabalho... É aqui ou é aí essa ambulância? Aqui está no mudo. Ah, pode crer. Não é aqui, então. Esperar passar. E aí aposentou recentemente um professor daqui e aí ia precisar subir a carga horária dele
E daí, claro, acabou, né, sendo bom, porque ele vai ganhar mais dinheiro, só que agora também aumentou a carga de trabalho dele. Vai ter que acompanhar mais trabalho, tem que fazer, né, tudo, né, o que ele já estava acostumado a fazer, com mais coisas agora. Então, no fim das contas, né, vai ser benéfico para ele pegar orientandos que já estavam bem adiantados da minha parte. Então, né, acho que a minha reflexão acaba sendo só disso, né, de que, assim, às vezes alguma coisa acontece e te frustra no primeiro momento, mas pode olhar, pô, né, às vezes a pessoa que vai ser impactada por isso, para ela vai acabar sendo bom, né, então é só não olhar para os teus próprios interesses sempre, tentar olhar para uma outra perspectiva. Claro, né, os orientandos, né, que eu tava gerenciando ali, não sei, né, se eles queriam continuar comigo ou não. Na minha cabeça, a galera gostaria de continuar, mas, né, espero que eles estejam agora bem encaminhados também. Tentei ajudar, colaborar na medida possível, que agora eles vão e voem, né, alcancem, né, essa conclusão com outro professor, espero que sem muitas dores de cabeça. Então, é só isso. Só uma primeira frustração. Acabei ressignificando ela, pensando que, pô, né, pra mim, às vezes não era o que eu gostaria, mas outra pessoa vai se beneficiar disso. Só isso. Bom, eu não tenho muito o que acrescentar nisso tudo. Além de que, enquanto você fazia seu relato da sua reflexão, a internet deu uma oscilada que eu perdi boa parte dela. Mas que bom que temos a prévia, né? Então, eu não sei como complementar, além de fazer uma pergunta que é... você acha que algum desses seus orientandos da qual você foi podado, digamos assim, eles tinham um trabalho de qualidade a ponto de ser publicável? Esse trabalho é estágio, é relatório de estágio, então acho que não se enquadra tanto assim. Daria, né, pra gente trabalhar e eventualmente publicar, sempre dá, mas eu acho que não é o trabalho mais usual que a gente conseguiria fazer essa conversão. Talvez a monografia, né? Mas isso continuou, todos os meus orientandos continuaram. Ah, tá. Então eu confundi. Eu achei que eles eram seus orientandos... Eles são orientandos do estágio, não orientandos de TCC. Isso. Ah, entendi. Bom, nesse caso, sim... Tem banca pro estágio? Não, né? Tem banca. Tem? Eu acho que tô pegando o que você ia falar. Se saísse uma publicação e aí não colocasse meu nome no rolê... Algo nesse sentido, do tipo... Ou até assim, eu acho que ficaria grosseiro, digamos, até o outro professor se aproveitar disso e, por exemplo, publicar e ainda assim colocar o nome dele, sabe? Uhum. Se o trabalho tá basicamente todo pronto, mas... Eu acho que é o único lado que eu consigo ver da reflexão, além do que você colocou, sabe? Uhum. Então, são as regras não escritas do meio acadêmico, né? Então, eu acho que o que poderia ser levado em consideração, assim, para algo mais grave seria esse aspecto, né? Não acho que possa expandir mais, além do costumeiro, tipo, o professor Gabriel Sboli era melhor, ou coisas assim, mas isso não impacta diretamente... numa questão legal, né? Talvez na autoestima do professor, caso ele descubra, mas né, os alunos não costumam compartilhar isso com os professores especificamente. Né? Ainda mais com aqueles que eles não gostam, né? Bom, então vamos, só torcer pelo melhor, mas então agora a gente tem que torcer para sua reflexão ser muito melhor que a minha, como sempre, né? Então, vamos lá. Não, acho que como sempre, assim, parece um exagero. Mas Bom, a minha reflexão, então, ela é sobre esse evento que aconteceu na segunda-feira, que foi basicamente o seguinte. Com toda essa rotina e correria, em um determinado momento na minha aula de estágio, eu tive que sair às pressas para uma emergência do Pedro, né? No hospital, a Bela ligou, achou que ele ia morrer porque tiraram ela do quarto, ele estava entre aspas, se afogando com o cano do tubo, né, na verdade, do oxigênio e tal. E aí ela ficou desesperada, ligou pra mim e eu saí assim, né, pra resumir a história, eu saí correndo no meio da aula. E aí eu perdi basicamente o final do conteúdo. Na semana seguinte, né, eu perguntei pro pessoal do meu grupo de estágio, falei, gente, o que teve? O que ela passou pra ler e agora e tal? Aí o pessoal pegou e falou, não passou nada, não. Então beleza, né? Tipo, se ela não passou nada, eu falei, mas e aí? Ela discutiu sobre o texto, né? Ou ela só ficou falando sobre a palestra que a gente teve? Porque na aula em específico ela tinha pedido pra gente ler um texto e discutir durante a aula de estágio. Só que como a gente não discutiu o texto, a gente só ficou discutindo sobre uma palestra que teve um dia anterior, que era do tema, né? Pertinente ao tema do nosso estágio. Aí... eu falei, beleza, né? Então, no caso, ela vai querer que na próxima aula a gente discuta esse texto, porque a gente acabou não discutindo, só ficou discutindo sobre a palestra, né? E aí, beleza. Quando na segunda-feira ela manda mensagem dizendo, então, pessoal, não esqueçam de
postaram o fichamento, o segundo fichamento e o relato memorial até quinta-feira. E aí eu fiquei, ué, mas como assim, né, mano? Falaram que não tinha nada pra fazer. E aí mandei no grupo, falei, pessoal, como assim tem coisa pra fazer e tal? Me falaram que não tinha nada e etc, né? O que precisa fazer? E aí, assim, pra resumir toda a história, virou uma confusão e a professora no grupo mesmo teve que intervir e falar assim, a gente tem que fazer isso. Eu, beleza, então vou fazer, né? Só que assim, o ruim disso tudo é que era pra ser entregue na quinta-feira e já era segunda. E eu tinha todas as provas para serem feitas ainda, né? Então, basicamente, e mais a rotina do hospital ainda para ficar com o Pedro, né? Porque a mãe da Bela não poderia ficar, a Bela precisava descansar e, né, basicamente eu ocupava a minha tarde inteira ali no hospital, o que não dava para estudar, nem fazer nada relacionado à faculdade, porque o Pedro estava bem inquieto, né, nesses últimos dias do hospital. Porque ele praticamente já estava todo, né, recuperado no sentido dele, né? Então ele já estava bem agitado, não aguentava ficar na cama, queria ficar descendo da cama, queria caminhar e etc. E aí, eu basicamente tive que dedicar a minha madrugada de segunda para terça, fiquei até quase 3 da manhã fazendo essa leitura, né, a leitura do texto de psicanálise, fazendo o fichamento e mais o relato memorial de todas as nossas aulas do estágio. Terminei tudo, postei, beleza. E aí, ontem, na quinta-feira, que era a data limite de entrega, uma outra mulher no grupo, ou menina, mulher, sei lá, como você preferir. Ela é mais velha do que eu, né? Então dá pra chamar de mulher. Ela veio mandar no grupo falando assim, pessoal, tava conversando com alguns integrantes do nosso grupo de estágio e parece que o período ficou curto, né? Pra todo mundo fazer. Eu falei com a professora pra ela ampliar um pouco o estágio, mas ela falou que não vai atender demandas individuais. Então pensei que se todo mundo aqui precisasse de mais tempo, ela consiga estender até segunda-feira. E aí, nossa... E aí me subiu a cabeça, né? Porque não é possível que eu, com filho na UTI, ficando no hospital, fazendo meu serviço, né? Que é de administrador ainda, que é tipo só estresse, não tem nada legal no meu serviço, é só dor de cabeça. E mais as provas, e mais passando o final de semana inteiro no hospital, sem poder descansar, sem nada. Que mesmo assim, eu passando por tudo isso, ainda assim... consegui fazer, sabe? Por mais que tenha sacrificado boas horas do meu sono pra fazer isso. E aí a pessoa que sei lá, tem uma vida ok, não tem nenhuma grande preocupação, tá pedindo mais tempo, sendo que não foi uma questão de uma semana atrás que ela passou, foi uma questão de 3 semanas atrás que ela passou, porque a gente tem aula de estágio a cada 15 dias, e no 15º dia que cairia a aula dela, foi feriado da semana passada, então, sabe, não teve aula de estágio, então 3 semanas. Gente, assim... E aí, basicamente, essa é a minha reflexão sobre como eu fico puto com certas coisas, sabe? Porque, mano, eram 3 semanas. Eu descobri, né? Porque eu pedi e todo mundo falou assim, não tem nada não, pode relaxar. Eu, beleza, relaxei. Eu descobri que na segunda, faltando 3 dias pra entregar, que tinha que fazer mais 2 negócios. E aí eu ainda assim consegui fazer tudo, sabe? Tanto que o relato memorial que era de associação livre, né? Ou seja, você podia falar o que você quisesse, tudo que você lembrasse e tal, né? Porque é inclusive uma das ferramentas da psicanálise. E aí, irmão, foi 6 páginas assim falando, eu tô cansado. Você tinha falado 8 na prévia, hein? Alguma versão aí tá mentirosa. Não sei qual dela. Eu não lembro ao certo. Eu lembro que era um número par. Pode ser entre 6 e 10. Não, 10 não tinha, então era entre 6 e 8. Tá. E aí fiz tudo isso, sabe? E ainda assim, consegui, sabe? E mesmo no relato lá falando assim, eu tô cansado, filho na UTI, mas eu lembro disso, eu até associei com isso, fiz reflexão. Inclusive, assim, sabe o que é interessante? Não. O interessante é que, assim, para as entregas do estágio, a professora optou por fazer um drive no Google Drive, né? Uma pasta no Google Drive. Então, nós temos acesso a todos os outros fichamentos e relatos memoriais. E aí, quando eu terminei, eu sempre olho dos outros, assim, né? Tipo, dou uma lida por cima pra ver o que a pessoa fez e tal, né? Pra comparar. Por quê? Porque a gente tem uma autoavaliação. E aí eu gosto de saber como tá o geral, né? O público e tal, pra ver se eu tô me esforçando demais e tal. E, cara, assim, em tese, esse é o estágio mais disputado. Todas as pessoas todas não, né? Mas a grande maioria das pessoas da nossa sala queriam essa matéria. Então, ali, em tese, todos os alunos são, tipo, nota 9 pra cima, entendeu? No geral. Porque como a gente teve prova online e etc, né? O primeiro e o segundo bimestre, basicamente, todo mundo tirou a mesma nota. Aí, o que definiu foi o terceiro e o quarto bimestre. Então, foi só a gente que estudou mesmo e queria tirar boas notas. Uhum.
Então, assim, tem uns trabalhos que eu falo, não é possível que a pessoa só fez isso, sabe? Tipo, E aí eu fui olhar e, tipo, assim, não vou dizer que todos, mas eu acho que de todo mundo, assim, que fez um trabalho bem feito, acho que somos uns 5, assim, 5 trabalhos bem feitos, assim, você fala, nossa, realmente, a pessoa fez um bom trabalho, leu realmente o texto e tal, sabe? E aí eu até olhei, né? Falei, vou olhar hoje. Eu vou olhar pra descobrir o que as pessoas fizeram, esse pessoal que entregou na última hora, e pra ver o que fez. E... né? Aquela coisa, né? Enfim, a minha reflexão é sobre isso, que tipo, cara, tem umas coisas assim que eu... É que como não aconteceu, tudo bem. Mas eu acho que se tivesse acontecido, sabe? Eu acho que eu realmente, pela minha condição de estresse, ultimamente eu reclamaria com a professora. Eu falei, professora, isso eu acho muito injusto, sabe? Porque, tipo, cara, eu me esforcei um monte, sabe? Tipo, eu fiz de fato um sacrifício pra poder entregar isso a tempo. E isso que eu ainda fui, entre aspas, tapeado, né? Não propositalmente, mas eu fui tapeado pelos meus colegas que falaram que não tinha que fazer nada, sabe? Então, assim, porra, muito injustiça. Você agora estendeu o prazo. Se eu soubesse que tinha esse prazo, por exemplo, hoje, sexta-feira, eu não tenho mais nada pra fazer. Todos os trabalhos que eram pra ser entregues já foram entregues, já fiz todas as minhas provas, então tô de boa. Então eu poderia fazer tranquilamente, sabe? Não ia poder me estressar tanto assim. Mas não aconteceu, mas fica aí, né? A reflexão sobre o futuro. Tá, cara, você foi falando meio que associação livre, a tua reflexão. Então eu também não sei direito que eu contribuo. De alguma forma, as nossas reflexões se conversam, porque são, né, lados um tanto opostos e tal, porque era eu falando, ajudar, né, abrindo mão de algo, sei lá, algo que me afetaria, né, que estava relacionado a mim, para outro professor ou outra pessoa, né, se beneficiar disso. Você, né, de alguma forma também daria para encarar a tua reflexão, esse evento com relação a isso. Eu aceitar, sei lá, me manifestar junto com as outras pessoas para dar esse benefício para uma outra pessoa. Só que são situações diferentes. Nesse caso, é uma outra relação, sei lá, relacionada a comodismo ou a falta de comprometimento, um monte de coisa que também, né, a gente poderia estender a discussão nesse ponto. Que, não vamos, né, nos sacrificar, não vamos nos prejudicar para uma outra pessoa que não veja elementos que justifiquem ela ter esse benefício. Então, vamos só fechar aqui, antes de ir para a sessão mais, com a nossa frase de sempre, que é tem que fazer essa merda, tem que fazer essa merda. Então, a pessoa deveria ter se preocupado, deveria ter feito, se preparado, se organizado para lidar com isso com antecedência. E aí agora a gente vai para a sessão mais, porque, né, a pessoa aí que tinha que lidar com seus problemas. Eu só ia fazer um resumo de que as reflexões não apenas são complementares, como eu diria que elas são iguais, porque basicamente as reflexões tratam sobre o sentimento de ser lesado. E é isso. Olha só, muito bom. Já temos palavras aí. Pois é. Vamos então para sessão mais? Bora lá. Então, o que a gente tem? Tem feedback ou a gente vai ter que ir de indicação? Temos feedback porque tem pessoa aí correndo atrás da liderança. Entidade aí correndo atrás da liderança. Opa! Então, já mencionamos aqui no último episódio que chegou um feedback dessa entidade e nessa semana de agora, novamente, a entidade Príncipe Nigeriano tá aqui marcando presença, ele quer a liderança, ele quer os brownies, então vamos lá, vamos ver com o que a gente foi agraciado dessa vez. Eu não sei, a gente tá ganhando tanto dinheiro, a gente simplesmente vai desistir aqui do podcast para só viver de renda, que é o sonho de todo cidadão de bem, né? Então, o e-mail é intitulado Contact for your ATM card, né? Um contato com relação ao seu cartão, né, de caixa eletrônica, seu cartão bancário. E aí, com essa, entre parênteses, ou entre chaves, melhor dizendo, que eu não sei o que é o critério da redação desse e-mail, tá aqui o valor, essa pequena quantia de $2.700.000. Então... Oh, meu Deus, estamos ricos! Foi enviada pela senhora Agba Douglas. Então, tem aqui todo o e-mail dela, o descritivo. Eu vou só sintetizar aqui a mensagem, né? Para não dar muitas informações pra galera, né? Que, esse aqui é um prêmio nosso. Que a pessoa basicamente pergunta se a gente tá bem e tudo. E... Que simpático. E ela... comunica que ela descobriu que existe um pagamento aí, numas burocracias legais, um pagamento que ele meio que não tem pra onde ir, e descobriram o nosso nome, né? E querem doar esse dinheiro pra gente, porque aparentemente nós somos dignos dele por algum malabarismo jurídico que eles tentam emplacar aqui no corpo do e-mail. E aí eles pedem pra gente encaminhar nosso nome completo, endereço residencial, número de telefone e uma cópia
de nossos documentos de identificação. E, né? Cara, eu não esperava que fosse tantas coisas. É. Ele já tá bem mais adiantado. Ele nem quer só o responda este e-mail, por favor. Ele já quer toda a documentação já pra agilizar. Porque tem que mandar o cartão pra gente, né? Então, precisa dessas informações. Aí, bom, né, depois eu tenho que entrar em contato aqui pra passar todas as cópias. Felizmente, eu tenho tudo digitalizado aqui. Vai ser só encaminhar e-mail e esperar o Pix cair na nossa conta. Mas é isso. Esse foi o e-mail, né? O feedback da senhora Agba Douglas, somando pontos para a entidade Príncipe Nigeriano, excelente ouvinte e benfeitor, né? Filantropo do nosso programa. Agradeço ao Príncipe Nigeriano. Espero que aceite com honra os Browns, caso seja o campeão. E é isso. Se você quiser mandar um feedback para nos deixar feliz, assim como o Príncipe fez, você pode nos encaminhar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a oportunidade de mandar isso nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o @minxoxin, o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é o @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode nos mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. A gente também pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. É legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, faixa etária e tudo mais, né? É interessante pra gente saber quem tá ouvindo aqui as nossas histórias, compartilhando das nossas vivências e reflexões. E é isso que a gente faz toda semana por aqui. E a gente também sempre pede, né, já que você tá ouvindo e esperamos que gostando do nosso programa, que ajude a gente a espalhar a palavra, dar aquela famosa piramidada. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda para alguma pessoa. Alguém que você acha que vai gostar e que não conhece podcasts em geral, não conhece a proposta do nosso podcast em específico, manda para ela. Às vezes a pessoa, né, gosta e quer compartilhar também pontos de vista complementares ao que a gente relata por aqui. E a gente vai gostar bastante de saber, porque daí uma vez que a pessoa mande esse feedback, né, esse complemento, esse ponto de vista pra cá, ela acaba somando pontos no ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que a gente faz a atualização neste exato momento, com agora 2 feedbacks. Nós temos o Príncipe Nigeriano aí na vice-liderança, colado com a nossa líder, né, que possui 3 feedbacks, chamada Silvia, né, a nossa atual bicampeã, e isolada há sei lá quantas semanas na liderança. Então já tá aí, né? No retrovisor ela olha e já vê o príncipe chegando a galope. Então fica esperta, Silvia. Esperamos aí teu feedback no próximo programa. E o príncipe pode chegar aí com força. Beleza? Então é isso, a gente dá aquele tchau agora? É isso. Valeu. Então, valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.